Bom, gente, então por que devemos basear a nossa alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados? Bom, primeiro porque eles variam quanto à quantidade de calorias e nutrientes, né? Como a gente pode ver aqui, a maçã, né? Exemplos, maçãs, vegetais, legumes, né? Frutas, carne, ovo, eles variam, eles possuem diversos tipos de nutrientes e a caloria deles também é diferenciada. Alimentos de origem animal, que são a carne, né, o ovo, eles são boas fontes de proteína. E as proteínas, elas são essenciais aí para o nosso crescimento, para o desenvolvimento, é essencial para a manutenção da nossa saúde. Alimentos de origem vegetal, que são aí os tubérculos, né, as raízes, como eu falei, os legumes, os vegetais, eles são boas fontes de fibra, que auxiliam aí no funcionamento do intestino, vitaminas e minerais, né? Então, assim, a gente escuta muito falar sobre vitamina, e onde que a gente acha vitamina? São nos legumes, nas frutas, nesses alimentos aí in natura. Bom, e exemplos de boas combinações aí de alimentos de fonte vegetal que se completam do ponto de vista nutricional. A gente tem o arroz com feijão, temos também aí o macarrão com legumes, que é inclusive o nosso prato. E esses alimentos, eles derivam de sistemas alimentares saudáveis. E o que são esses sistemas alimentares saudáveis? O que a gente pode dizer? Normalmente, né, raízes, frutas, carne, eles vêm de plantações, de hortas, pequenos produtores, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Movimento Sem Terra é um dos maiores produtores de comida orgânica no Brasil. Então, tudo isso, o que isso faz? Isso garante para o funcionamento desse sistema, né? Acaba gerando renda para aquelas pessoas, então é muito importante. E aí, como eu já disse, alguns exemplos desses alimentos aí são grãos, tubérculos, raízes, legumes, frutas, verduras, o leite, o ovo, as carnes, peixes, água, chás e cafés. Aí nós temos também por que devemos limitar o consumo de alimentos processados, né? Ou minimamente, né? Porque normalmente eles são adicionados de sal, de açúcar, de gordura, o que faz com que a composição nutricional desse alimento mude e fique desfavorável. Então, o que era uma cenoura ou um pepino, que são alimentos in natura, eles passam a ser um pepino em conserva. E aí, o que é o pepino em conserva? É o pepino que a gente coloca um monte de sal, a gente coloca um monte de açúcar, às vezes a gente coloca óleos, né, de diferentes tipos, e aí a gente altera, né, o que era um alimento muito saudável, ele passa a ser um alimento não tão saudável assim. E é muito importante a gente lembrar que esses alimentos aí que são adicionados de sal, açúcares e gorduras, eles estão relacionados com o surgimento de algumas doenças, né? Como obesidade, como diabetes, como as dislipidemias, com câncer, até com o Alzheimer, tá? E o de ultraprocessados, né? Que são aqueles que eu falei que normalmente são fabricados pela indústria. Por que a gente deve evitar? Então, esses alimentos, né? Esses alimentos ultraprocessados que a gente conhece aí, que estão aí na categoria das bolachas, biscoitos, salgadinhos em pacotinhos, refrigerantes, aquele macarrão instantâneo, eles são desbalanceados, né? E por que eles são desbalanceados? Porque a indústria, para fazer esse alimento, ela utiliza de muitas técnicas, de muitas etapas, e acaba incluindo ali sal, né, gordura, como eu já falei, açúcar, além de substâncias que são sintetizadas lá em laboratório. Às vezes a gente olha lá e vê lá, cloreto de sódio ou bicarbonato de não sei o que, a gente não sabe o que são essas coisas exatamente, né? Então, o consumo desse tipo de alimento
está fortemente ligado a doenças do coração, obesidade, como eu já disse, a dislipidemia, ao câncer, e como eu já tinha falado também, muitos estudos agora ligando aí o consumo desse tipo de alimento ao Alzheimer, né? Então, esses alimentos estão aí, biscoitos, sorvetes, balas, cereais açucarados, aqueles macarrão e temperos, né, que já vem pronto, aqueles de saquinho, salgadinho de pacotinho, aquele leite que a gente compra de caixinha, que vem com chocolate, salsicha, nuggets. Então, tudo isso faz parte aí dos alimentos ultraprocessados. Júlia, esse quinor, essas coisas que vem tempero para feijão. Isso, então, esses temperos, eles nos vendem uma falsa comodidade e eles são, assim, puramente... Quando a gente fala em açúcar, a gente nem acredita, né? Porque a gente pensa, como que um tempero desse pronto, desses quinó, desses meu arroz, vai ter açúcar? É porque, para fazer um tempero desse, para ele ter aquele gostinho que a gente acha gostosinho, tem que colocar muito sal, tem que colocar um monte de ingrediente químico, e aí, para balancear isso, tem que colocar açúcar. E vende pra gente uma falsa comodidade, por quê? Porque a gente compra um tabletinho. Mas se a gente pensar que se a gente pegar um pilão e colocar ali sal, né, feito em casa, sal, bater com alho, bater com ervinhas frescas, e guardar isso na geladeira, isso vai durar aí 15 dias, 20 dias fechado, tranquilamente. Então, eles vendem uma comodidade que é uma falsa comodidade, na verdade, porque a gente também pode ter essa comodidade em casa. É uma coisa, assim, totalmente descabida, né? Que não tem necessidade da gente usar. E aí vem a pergunta, assim, mais difícil, então. Então, como montar uma refeição saudável e nutritiva? Bom, gente, na verdade, pode ser uma pergunta difícil, mas uma resposta bem fácil. Um prato colorido é sempre a melhor opção. A gente pode ver aqui que esse prato ele tá com uma porçãozinha de feijão, uma porção de arroz, uma porção de frango, legumes e salada. Esse arroz poderia facilmente ser substituído pelo macarrão, essa salada e legumes poderia facilmente ser substituída por outros tipos de legumes, essa carne poderia facilmente aí ser substituída por um ovo, por um peixe. Então, assim, o segredo é sempre a gente olhar para o nosso prato, manter ele colorido e, muito importante, a gente tentar manter metade dele de salada, de legumes, de alimentos minimamente aí processados ou in natura, né? Aí a gente vai acertar sempre. Independente da combinação que a gente faça, se no lugar do feijão tiver ervilha, se no lugar do arroz tiver um purezinho de batata, se no lugar ali do alface tiver um tomate. Então, sempre não é difícil. Então, basta a gente fazer uma combinação e também não é caro, porque a gente pensa, mas é muito caro comer saudável. Mas quando a gente fala em comer saudável, a gente esquece que comer saudável é isso. É comer uma refeição completa, nutritiva, que vai garantir saciedade, né? Respeitando todos aqueles aspectos que eu já vinha falando, respeitando o nosso aspecto cultural, o nosso aspecto social e o nosso aspecto econômico. Bom, e como que a gente mantém, assim, uma alimentação saudável? Eu sempre digo que a gente precisa, primeiro, ter pequenas metas, porque a gente não engordou de ontem para hoje, ou a gente não passou a comer errado de ontem para hoje, e não adianta a gente também querer mudar a vida, né, nem os costumes que a gente tem de ontem para hoje. Então, pequenas metas, como, por exemplo, incluir fruta, incluir um legume, uma verdura. Você não tem esse hábito? Não precisa, então, eu vou só comer isso, ou vou incluir em todas as refeições. Eu vou começar aos poucos, né? Para que isso vire hábito, rotina, e aí eu também passe a gostar desse tipo de alimento. Evitar o exagero de alimentos ultraprocessados. Como eu já disse, esse tipo de alimento ele não traz benefício nenhum para a gente. Ele é cheio de ingredientes que não colaboram com a nossa saúde, e até pela a formulação, a maneira como ela é proposta. Por exemplo, quando a gente abre um pacote de salgadinho, seja ele de qual for,
dificilmente a gente vai comer uma xicrinha, uma porçãozinha daquele salgadinho. A gente vai comer o saco todo, né? Então faz com que a gente, além de estar comendo ultraprocessado, a gente ainda exagera na quantidade, né? E aí uma dica muito importante, que eu vou até tomar um gole aqui, é a água, gente. A água é muito importante. O nosso organismo, eu digo sempre que o nosso corpo é uma máquina, que a gente precisa mandar, então, para ele 2 combustíveis. E se a gente não mandar 2 combustíveis, ele vai falhar. Quais são esses 2 combustíveis? O alimento e a água. Se a gente deixar de enviar esses 2 combustíveis para a nossa máquina, que é o nosso corpo, ela vai parar de funcionar, né? Não vai deixar de funcionar de hoje para amanhã, mas aos poucos, né? A falta de consumo de água vai afetar o nosso rim, vai começar a dar pedra nos rins, a gente vai começar a fazer aquele xixi amarelo e nada disso faz bem. Lembrando que a gente aqui em Brasília, com a seca que a gente está, a recomendação de 2 litros de água, ela até aumenta, tá, gente? A gente tem que tomar até mais do que 2 litros. E aí 2 litros a gente acha que é muita coisa, né? Mas se a gente pegar um copo desses de requeijão e tomar 5 desses copinhos aqui por dia, a gente já bate a meta aí dos 2 litros, né? Então, nem é assim tão difícil beber água, né? E é importante. Aí uma coisa que eu trouxe que é porque a gente tem uma falsa impressão, né? Quando a gente fala em açúcar, a gente acha que é só aquele açúcar branco de mesa. E como eu disse para vocês, os alimentos ultraprocessados, eles têm altas quantidades de açúcar aí escondidos. Então, como eu trouxe aqui para vocês, um copo de suco, e aí eu digo de 200 ml, não é o copo de suco de requeijão, tá? É aquele copo de suco americano mesmo. Ele tem aí 5 colheres de açúcar. E a gente não imagina, né? Uma fatia de bolo de 60 gramas desses bolinhos industrializados tem aí 2, 4, 6, 7 colheres. Visto que se a gente fizer em casa, vai ter muito menos, né? 3 unidades de um biscoito recheado tem 4 colheres de açúcar. E quando a gente vai abrir um biscoito recheado, dificilmente a gente come 3, né? Normalmente a gente acaba com um pacote, ou divide o pacote com o irmão, né? Então, aí tem aquela cilada, a barrinha de cereal. A barrinha de cereal é um alimento top, mas olha aí, tem 2 colheres de açúcar, então talvez seja uma cilada, aí a gente tem que pensar bem nisso, né? Aí aqueles, né, um iogurte normal de morango que a gente compra, 6 colheres de açúcar, e assim sucessivamente, como sorvete, como o próprio achocolatado. Não é de se assustar que uma colher, né, desses Nescau, desses Toddy, em uma colher tem 3 de açúcar. Então, assim, é de se assustar, né? Quando a gente vai para os refrigerantes, para as bebidas, a gente fica mais em choque ainda. A gente pensa que é só uma latinha de refri, gente. Para de paranoia, né? Para de tanta loucura. Mas uma latinha de refri tem 12 colheres de açúcar. Então, assim, vocês já pensaram o quanto o nosso organismo sofre quando a gente toma 12 colheres? Vocês já tentaram comer? Não façam isso, por favor. 12 colheres de açúcar de uma vez só? O nosso organismo entra em choque. E aí o que entra? Entra o sal. Para balancear esse tanto de açúcar que tem no refrigerante, tem alguns estudos que falam que se a gente tomasse essas 12 colheres de açúcar aí, a gente ia vomitar. Então, a indústria fez o quê? Ela vem, coloca o sal para balancear, que senão a gente não ia conseguir tomar. Daí a gente vai para o suco de caixinha. É a mesma coisa, né? A gente vê que é a mesma coisa. A gente vai para aquele leite que eu falei com a chocolate, né? Que já vem com o tal de... Tem 20 colheres. Então, qual é a melhor opção aqui? A melhor opção é a gente estar fazendo um suco em casa, onde a gente vai controlar a quantidade de açúcar. A gente está fazendo leite com achocolatado. Mesmo se a gente usar uma colher do achocolatado, ela vai ter, na verdade, 3 de açúcar e não 20, né? Igual esse todinho aí que a gente compra pronto. Aí eu venho aqui mostrar para vocês.
muita gente fala assim, ó, parei de comer pão. Parei de comer pão e agora vou comer aqueles biscoitinhos de água e sal, os famosos biscoitinhos de água e sal, que a gente pensa, até pela, né, de tanto ouvir que é biscoito de água e sal, a gente acha que o biscoito é feito de quê? Água e sal. Mas, gente, eu quero chamar atenção aqui para os ingredientes. Olha o tanto de ingredientes que tem num biscoitinho de água e sal. Farinha de trigo, gordura, açúcar. Ó, quem achou que teria açúcar? O biscoito não é de água e sal? Pois bem, açúcar. Açúcar invertido, que é pior ainda. O que é esse açúcar invertido, Júlia? Bom, a indústria pega o açúcar, destransforma ele, se é que a gente pode dizer assim, e refaz o açúcar de novo. E aí chama um açúcar invertido. E aí ele cai em nutrientes, aumenta em caloria, né? Sal, amido de milho, aí um monte de fermento e tal. E aí a gente pensa, vou deixar de comer o pãozinho. Bom, nutricionalmente falando, caloricamente falando, isso que nós estamos falando de 50 gramas de pão, que é uma unidade, né? Para 6 biscoitinhos, 30 gramas. O pão tem aí quase a mesma caloria. E olha a quantidade de ingredientes. Então, assim, é gritante, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Então, será que é uma boa troca? Parei de comer meu pão. Então, a gente precisa pensar nisso. Olhar rótulo, olhar a lista de ingredientes, se possível, sabe? Comparar um com o outro. E não cair nessas armadilhas. A indústria faz armadilhas para a gente. Ela faz a gente pensar que o biscoito é uma troca inteligente, né? Bom, olha a pipoca aí, Regina. Então, o que seria uma troca inteligente? Eu apresento aqui para vocês aqueles salgadinhos, né, que eu falei. E lembrando aqui, gente, eu estou fazendo a mesma proporção, 1,5 xícaras, 25 gramas. Quando a gente abre um salgadinho, foi o que eu falei, a gente não come. Quem come 1 xícara de café e meia de salgadinho? Não se come só isso, né? Se come muito mais. E, assim, gente, pasmem no tanto de ingrediente na lista. Isso é tirado do site, tá, gente? Do fabricante. Então, assim, é gritante, né? Farinha de milho, diversos tipos de óleos, preparado para salgadinho. O que é um preparado para salgadinho? É mais sal, é soro, é potássio, é maltodextrina. O que é maltodextrina, Júlia? Esse nome tão difícil. É açúcar. É um açúcar que a indústria inventou para que ela chama de outro nome para a gente achar que não tem açúcar. Realçador de sabor, o glutamato monossódico, que é um ingrediente que, gente, faz muito mal à nossa saúde. Está associado a diversas doenças. E esse glutamato, o que ele é? Como o próprio nome diz, ele é um realçador. E ele vicia. Então, é por isso que o salgadinho a gente come. O que tem aquele sabor, né, gente? Fala a verdade, não existe um alimento que tenha um sabor daquele. Por quê? Porque ele tem um produto ali químico, né? Uma coisa que a indústria criou, que vai fazer com que o sabor daquilo seja realmente muito bom, né? Aromatizantes, ácido hidrante, ácido nítrico, enfim, uma série de coisas. E aí nós temos uma pipoca, que a pipoca, a mesma quantidade, tem o mesmo equivalente de calorias, os ingredientes, pipoca, óleo e sal, isso dependendo do modo de fazer. Tem gente que faz a pipoca naquelas maquininhas lá que faz, né, sem o óleo, tem gente que faz na água. E lembrando que a pipoca é riquíssima em fibras, gente. Ela faz o intestino da gente assim funcionar igual um reloginho. Então, às vezes a gente fica preocupado. Será que é legal? A pipoca, ela serve, inclusive, para ser lanche para as crianças, entendeu? A gente pode fazer até a pipoca para a criança levar para a escola. A gente pode fazer a pipoca para, sabe? Vamos assistir uma TV, vamos se reunir em família. A pipoca é uma ótima opção. Uma outra troca inteligente aí então, aquele famoso macarrão ali de pacotinho, né? Lembrando que são 80 gramas de macarrão, mais o tempero. E aqui eu trouxe para a gente, que é inclusive a receita que o nosso querido William vai fazer para a gente, que é o nosso macarrão à primavera, que é o macarrão com legumes.
Então, eu chamo atenção para as calorias, que aquele que fica pronto em 3 minutinhos tem mais calorias. Mais uma vez, eu chamo atenção aqui para os ingredientes, tá, gente? Aqueles nomes que a gente não sabe nem pronunciar. Pirofosfato de tetrassol. O que é isso? Né? O que é isso? Isso é remédio ou é comida? Enquanto que no nosso macarrão, esses ingredientes aqui, sêmola de trigo, enriquecida com ferro e cálcio. Lembrando, gente, que toda a farinha de trigo no Brasil, ela é enriquecida com ferro e ácido fólico, tá? Isso é uma legislação. Por quê? Porque a nossa população tem deficiência em ferro, tá? A maioria da nossa população tem baixa de ferro e de ácido fólico. Então, para compensar e tentar ofertar esse tipo de nutrientes, a nossa legislação exige que todas as farinhas sejam enriquecidas. Então, é por isso que quando a gente vê aí farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, também não é porque o fabricante é bonzinho e quis colocar nutriente lá pra gente, não. É obrigado mesmo. Então, a gente vê aí que no nosso macarrão vai ter a sêmola do trigo, que é o trigo mesmo, né? Com ferro, ácido fólico, ovo, normalmente um corante natural, que é urucum, que é cúrcuma, e os nossos legumes, né, gente? Então, é uma troca super aí inteligente. E aí, quais são os benefícios aí do nosso prato, né? Então, o nosso prato vem cenoura. Então, a cenoura ela é rica em sais minerais, ela é rica em ferro, em cálcio, vitaminas, inclusive vitamina C e vitaminas do complexo B, que fazem... A gente sempre não escuta os nossos antepassados, nossos pais falando: ai, a cenoura é bom para os olhos, é bom para a pele. É verdade, né? Eles podiam até não saber o porquê, mas eles estavam certos. Ela realmente é uma aliada, assim, excelente para os olhos, para a pele e até para o bom funcionamento do cérebro, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente está assim, meio devagar, meio na segunda marcha. A inclusão da cenoura na alimentação é de grande valia. Além de tudo isso, ela tem um impacto muito positivo aí no colesterol, já que ela é um vegetal de baixo índice glicêmico, né? O que faz com que libere... O que é isso? Ela vai liberar açúcar, porque ela tem açúcar? Tem. O açúcar proveniente da fruta, do legumes, que são as frutoses em geral, né? Mas ela vai liberar devagarzinho. Fora a fibra, né? Que é riquíssimo em fibra. Aí o chuchu, gente, o chuchu, eu digo que é um dos legumes mais versáteis que ele tem. Por quê? Muita gente diz assim, ó, o chuchu não tem gosto de nada. Que bom que o chuchu não tem gosto de nada. Por quê? Porque ele é coringa. Vocês sabiam que aquelas cerejas enlatadas, em calda, que a gente compra, aquilo é chuchu? Aquilo é chuchu. E por quê? Por ele ser neutro. Então, a indústria pegou aquele chuchu, transforma, né, corta ele em bolinha daquele jeito, coloca lá um sabor artificial, um corantezinho e vende pra gente lá como se fosse a cereja. Ele é neutro, que bom! Você pode cortar ele, temperar, fazer uma saladinha, você pode colocar ele no macarrão, ele vai ter o gosto que você quiser, né? Então, assim, é o tempero que você colocar nele, ele combina. E ele auxilia no combate à prisão de ventre aí, que é o quê? O funcionamento do intestino. Por quê? Porque assim como a cenoura, ele é rico em fibras, né? Ele melhora também a saúde da pele, além, gente, de, assim como a cenoura, ser uma excelente opção aí para os diabéticos, né? Por causa dele liberar aí essa glicose bem devagarzinho. E como ali tem muita fibra, a fibra ainda gera esse impacto positivo. E aí a gente tem o tomate também, que o tomate também é meu queridinho, tá? É fonte de licopeno. Esse nome difícil aí, licopeno, ele é um poderoso antioxidante. Um outro nome difícil. O que são antioxidantes? A gente já ouviu falar, né? Se não ouviu falar, tá ouvindo agora, que existem radicais livres que fazem com que a gente envelheça. Ou seja, a gente envelhece mesmo, a pele da gente muda, né? Enruga, o cabelo fica, né? Cai, fica mais fraco. Então, o que são esses antioxidantes?
são agentes que vão entrar no organismo da gente e vão capturar esses radicais livres, essas coisas que fazem o envelhecimento, que aceleram o envelhecimento. Então, se você quer aí um alimento que ajuda a combater o envelhecimento precoce, esse alimento é o tomate, tá? Bom, ele também, gente, ele tem substâncias anti-inflamatórias, ou seja, ele ajuda aí, além de combater a obesidade, porque a obesidade é uma inflamação, ele ajuda aí quando a gente fala que melhora a pele, por quê? Porque a espinha é uma inflamação, vários sintomas que a gente tem são de inflamação, então ele é um excelente, ele tem substâncias anti-inflamatórias, além de várias vitaminas, né? Complexo B, vitamina K, vitamina C, e quanto mais maduro tiver esse tomate, né? Tomate verde, o tomate mais vermelhinho, maior é a concentração desse monte de nutrientes poderosos aí. E uma outra dica, que inclusive o nosso prato, o tomate, ele é aquecido. Quando o tomate é aquecido, esse licopeno, ele é muito melhor absorvido pelo nosso organismo, tá? O nosso organismo absorve muito mais quando o tomate é aquecido. Não que ele não absorva com o tomate em temperatura ambiente, mas se o tomate estiver quente, é muito melhor. A cebola, gente, ela tem a quercetina, outro nome difícil. Mas o que é a quercetina? É um flavonoide, um outro nome difícil. Mas o que é isso? Bom, ele é responsável por diversas funções no nosso organismo. Esse nome, esse nutrientezinho aí, um nome difícil, que é responsável pela melhora das nossas alergias respiratórias. Também vem aí a sabedoria dos nossos avós, dos nossos pais, que diziam: chá de cebola com alho e mel é bom para tosse, é bom para garganta. Eles não sabiam por quê, mas eles estavam certos mais uma vez, tá? Eles têm mesmo propriedades aí que são, sim, capazes de auxiliar no combate a essas doenças respiratórias aí. Então, o alho, como eu já vinha falando, também fonte de vitaminas, de minerais, ele ajuda muito, gente, muito na manutenção da imunidade, assim como a cebola. É uma dupla, né? Não é à toa, gente, eu digo que a sabedoria popular é uma coisa tão incrível. Não é à toa que a cebola e o alho são os temperos que a gente usa em conjunto e mais usados na nossa culinária, né? Além de dar um sabor, assim, especial, os dois juntos, juntou os dois, é uma bomba para a nossa imunidade, assim, o corpo da gente agradece. E o alho, por conter a alicina, um outro nome difícil aí, ele é considerado um antibiótico natural. Então, mais uma vez aí, que às vezes a gente já escutou os nossos pais falando do chá de alho, né? Sim, gente, de fato, temos estudos mesmo que comprovam que ele é um excelente antibiótico natural. Por fim, a gente tem os ovos, que vão ser também utilizados na nossa receita. Os ovos também, gente, ele tem lá, assim como o tomate, antioxidante. Lembrando que antioxidante é o quê? É aquele compostinho responsável por ajudar a combater o envelhecimento. Lembra? Então, se a gente que fizer em casa, já pensou, já apareceu outra receita na minha cabeça. Uma panelinha, corta o tomate, deixa o tomate ali apurando um pouquinho, coloca o ovo para cozinhar naquele molhinho de tomate. Pronto, a gente fez uma mistura, né, como a gente costuma chamar assim, perfeita. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. O ovo, além de tudo, gente, ele é um dos alimentos mais completos que existe. Eu acho que o ovo, eu não posso achar. O ovo, ele perde apenas para o leite materno, tá, gente? De tão completo que ele é. Primeiro, melhor alimento do mundo, leite materno. Segundo, o ovo. Por quê? Porque o ovo é a fonte de proteína, que é aquilo que eu falei que é responsável pelo nosso crescimento, pela nossa força, por dar energia para o nosso cérebro. E o ovo é fonte de vitamina, mineral. Então, ele é completíssimo. E ele, gente, é super versátil, né? A gente pode fazer frito, mexido, cozido,
pode colocar ele, incluir em preparações, como a gente vai fazer hoje. Então, super versátil. Então, gente, qual é de fato os benefícios, né, de se manter uma alimentação saudável? E volto a insistir que o consumo de alimentos ultraprocessados, eles, gente, não tem como mais, sabe? A essa altura, em pleno 2021, a gente continuar sendo enganado pela indústria e achar que esses alimentos não têm nada a ver, não é só com agravamento não, tá, gente? É com o surgimento de doenças, tá? E a obesidade, gente, é só uma delas, tá? A obesidade traz junto a hipertensão, que é a famosa pressão alta, traz junto a diabetes, traz junto as dislipidemias, que são, né, colesterol alto. Não tem como a gente desassociar o consumo de ultraprocessados a essas doenças, tá, gente? E o que eu quero dizer aqui? Não é para nunca mais comer salgadinho, bolacha na vida? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente não pode basear nossa alimentação nisso, gente, tá? Eu não estou dizendo... Aqui na minha casa também tem o Danone de morango, também, só que não pode ser uma rotina. Até porque a gente... Vamos ser sinceros com a gente mesmo, né? Não é um só que a gente come por dia, porque às vezes a gente abriu lá o biscoitinho creme cracker, né, o água e sal, depois a gente tomou um copinho de refrigerante, aí depois, quem sabe, à noite a gente resolveu, sei lá, comer um biscoito, uma bolachinha, outra bolachinha, ou um chocolatinho. Então, assim, a gente não come só um, e também não é só um chocolatinho, né? Normalmente, quando a gente, sei lá, abre uma caixa daquele bis lá, senta a família, a gente detona o bis, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. Uma alimentação, gente, variada e baseada em alimentos in natura, que são aqueles que vêm direto da natureza, né? Como eu já falei, frutas, verduras, legumes, vegetais, carne, peixe, ovo, leite, ou em minimamente processados. E esses minimamente processados, eles ainda têm que vir assim, né? Com cautela, porque são aqueles que eu falei, que eles pegam o natural e adicionam, né, açúcar, sal. Para quê? Para durar mais aquele alimento, né? E para ter até uma palatividade, ou seja, um gosto maior, assim, mais atrativo. Mas então, por que a gente deve basear a nossa alimentação nesse tipo de alimento? Porque são só os alimentos, gente, in natura. Ou seja, esses alimentos que a gente chama, eu costumo chamar de bicho e planta. O que é bicho e planta? Bicho é carne, frango, peixe, ovo, e planta. Planta é fruta, é verdura, é legumes, é vegetal, é tubérculo, é raiz. Planta é planta. Então, se a gente basear nossa alimentação em bicho e planta, a gente vai conseguir ofertar as vitaminas e os minerais essenciais para a manutenção da boa saúde. Porque às vezes a gente come e aí desenvolve uma anemia, desenvolve uma baixa de nutrientes. Por quê? Porque a gente não está buscando isso nos lugares adequados. Não adianta aquele biscoito vir escrito que é fonte de vitamina. É uma pegadinha da indústria, gente. Quantas vezes a gente já viu rico em vitaminas e minerais? Não é. O que é fonte de vitamina? Vai na dica, bicho e planta, que tá bom. E lembrando que o desequilíbrio na alimentação, né, quando a gente come muito alimento ultraprocessado e poucos alimentos in natura, isso vai favorecer o quê? A obesidade, o aumento do peso, né? Aquele efeito sanfona, que às vezes a gente come ultraprocessado, às vezes a gente maneira e dá aquela emagrecida, aquele efeito sanfona engorda, emagrece, engorda, emagrece. E isso não promove, gente, uma reeducação alimentar, né? Por quê? Eu sempre digo que não existe dieta. Dieta é muito chato. Dieta é muito chato. Quem gosta de seguir dieta? Quem gosta de ter um plano alimentar ali? É muito chato. O que a gente tem que fazer? Aprender a comer. Porque é para a vida toda. A gente não pode, né? Não vai ter... A dieta, ela pode até ser ali o inicial, né? Ser a nossa guia de início.
Mas a gente precisa aprender a ter esse entendimento do que é bom para mim e do que não é. E, gente, uma outra dica de ouro é desembale mais, ou desembale menos e descasque mais, né? Então, toda vez que a gente deixa de desembalar um alimento, normalmente ele é um alimento ultraprocessado, né? Que são eles que vêm em embalagens. Então, quando a gente não embala e descasca, a banana está até aí para mostrar a gente, né, que a gente descasca ou, né? Então, desembale menos e descasque mais, gente. Aí, para finalizar, eu quero dar 3 dicas aqui, gente, de como que a gente pode, então, comer e viver em equilíbrio. Porque, como eu disse, a gente vai comer para o resto da vida, né? Então, a gente precisa achar um equilíbrio, né? Então, pode ser chato e repetitivo, mas é evitar ou limitar, diminuir alimentos ultraprocessados. Lembrando aqui, mais uma vez, que são aqueles de pacotinho, biscoito, aqueles que a indústria produz. Planejar as nossas refeições, isso é muito importante, gente. Se a gente fez um almoço e sabe que não vai conseguir fazer o jantar, ou nem sabe, mas não custa a gente fazer, então, um pouquinho mais do almoço. Ou, quando a gente chega tarde, que a gente trabalha o dia inteiro, a gente vai para o mais fácil, né? Claro que a gente vai para o mais fácil. A gente vai pegar, sei lá, o que tiver ali mais fácil, às vezes até come um pão e tal. Então, planejar é muito importante. Se a gente puder tirar uma hora do nosso final de semana para poder lavar um pé de alface, sabe? Para poder cortar um tomate, guardar em potinhos na geladeira. Chegou a noite, você está com muita fome, você bate um omelete, você faz um ovo, você pega uma sobrinha da carne moída que você fez. Então, planejar é muito importante. E uma outra dica é que a gente precisa aliar a boa alimentação à prática de atividade física, seja ela qual for, tá, gente? Desde uma simples caminhada até uma atividade física mais elaborada aí, que deve ser realizada sempre com a supervisão de um profissional, mas essa dupla aí é uma dupla imbatível para garantir a nossa saúde e, como eu disse, ir levando isso para a vida, né? Porque a gente vai comer a vida inteira. Bom, gente, sendo assim, primeiro eu peço desculpas aí por toda a confusão e o tumulto que aconteceu aí no começo, do computador tá travando, mas eu agradeço todo mundo pela atenção. Mais uma vez, meu nome é Júlia Carricondo, eu sou uma nutricionista formada pelo UniCeub. O meu Instagram, a minha rede social é @NutriJuCarricondo. Quem quiser me procurar lá, eu dou dicas diárias, tá? De alimentação, de nutrição, de uma palavra amiga que às vezes a gente está precisando escutar. Então, quiser me achar, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E é isso, gente. William, a palavra é sua. Oi. Vamos botar a mão na massa, a água fervendo, macarrão cozinhando. Conseguem me ver? Não, né? William. Oh, Jesus. Não, mas é só mexer aí. Do jeito que estava antes. E agora? Porque tá ligada a câmera atrás do celular. Como é que... Do jeito que estava, William. Peraí. Eu nem tô vendo mais você agora. Regina, Estamos vendo a tampa da panela. Estamos vendo a tampa da panela. Mas assim, o que vocês estão vendo... Tá? Ó, aqui... Ah lá. Ótimo. Então, aqui tem a MEP pronta. Tá o ovo cozido, o alho, o macarrão já separado, os legumes. Tá? Então, vamos lá. Mas é que quando eu entrei, estava a câmera de frente funcionando. Ó, a Eleusa já está te copiando lá. Quem quiser abrir a câmera vai ser bom. Minha água já está fervendo. Eu vou acrescentar sal na água e vou colocar o macarrão para ferver. Ao mesmo tempo que eu já vou começar a aquecer
a frigideira. Vou colocar aqui um fio de óleo. E vou começar a aquecer a frigideira para a gente fazer os legumes. Vocês viram que ele falou um fio de óleo, né? Um tiquinho de óleo, um fiozinho. Eu coloquei um fio de óleo porque eu vou fazer uma porção só para mim de macarrão. Quem vai fazer mais legumes, vai colocar um pouquinho mais de óleo, tá? Eu vou entrar aqui com o alho. E a gente vai deixar esse alho fritar até ele parar de cheirar. Ele vai ficar levemente dourado. A gente não vai deixar o alho passar. Porque se ele começar a ficar muito escuro, ele começa também a ficar amargo. Então a gente vai deixar o alho fritar um pouquinho. O macarrão já está lá. A gente toda hora vem aqui e mexe um pouco o macarrão. Então, enquanto o macarrão está cozinhando, a gente vai preparar os legumes. Estou fazendo alho. Júlia, adorei sua apresentação. Só pegando o gancho nas coisas que você falou. Eu cheguei aos 125 quilos. Hoje eu estou com 89, eu emagreci 36 quilos. Ó, o alho começou a dourar. A gente vai entrar agora com a cenoura, tá? E com o chuchu. Pode colocar eles juntos. A cenoura e o chuchu. Uma pitada de sal. E a gente vai saltear isso. Bom, agora a gente vai colocar um pouquinho de água, só para cobrir o fundo da panela. Fogo alto. E a gente vai deixar essa água secar agora. Tá? Então, Júlia, eu emagreci 36 quilos fazendo só aquilo que você falou. Alterando a alimentação, não deixei de comer nada, porque a gente come todo dia e eu realmente não tenho paciência para fazer dieta. Como de tudo, arroz, feijão, macarrão, pãozinho, obrigado por reabilitar o pãozinho. Né? A diferença está na quantidade. Estava proibido, né, William? Oi? Ele estava proibido o pão. Pão proibiram. Alguém resolveu proibir o pão. E também proibiram arroz e feijão. De repente as pessoas começaram a dizer que pão não era legal, né? E as alternativas, como você disse, né? Os biscoitos de água e sal, as bolachas, elas são piores, né? É verdade que eu não como mais 5 ou 6 pãezinhos no café da manhã, eu como um só. Mas eu não tive pressa para emagrecer, né? Foi um processo que levou aí uns 2 anos e meio. Eu ainda não cheguei aonde eu quero. Estou um pouco sem vergonha agora, nos últimos dias. Mas não cheguei onde eu quero. Mas funcionou. Então, se fizer uma média, deu aí 1,2 kg, 1,3 kg por mês, mais ou menos, ao longo de 2 anos e meio. Um pouquinho mais de tempo, talvez. Né? E fiquei com a herança do meu excesso de peso, né? O diabetes, a pressão alta, entre outras coisas, mas a gente tem uma vida mais saudável, muito mais disposta, muito melhor, né? Comendo de tudo, não me privando de nada, como você disse, de vez em quando eu me permito até uma bolacha recheada, né? Bem de vez em quando, e eu consigo comer sim só 3 ou 4 hoje. Né? Não como muito mais do que isso, mas foi muito legal tudo que você falou. Né? E a minha ideia aqui agora é mostrar que é muito simples e muito fácil a gente fazer uma comida saudável, rápida e saborosa. Né? Então a gente já está lá com o macarrão cozinhando, agora tem que esperar secar a água aqui dos legumes. Depois que a água dos legumes...
Oi, depois que coloca o chuchu e a cenoura, coloca o quê? Depois que coloca o chuchu e a cenoura, a gente salteia eles um pouquinho na gordura, rapidamente, e coloca um pouquinho de água para cobrir só o fundo da panela, para amaciar um pouco o chuchu e a cenoura, que eles são mais firmes. O ponto de cozimento é da preferência de cada um. Tem gente que gosta dos legumes mais firmes, né, que a gente fala al dente, e tem gente que gosta dos legumes mais cozidos. Aí vocês vão experimentando o ponto do legume, se ele chegou onde vocês gostam. Se quando a água secar, o legume ainda estiver muito firme, vocês põem mais um pouquinho de água, sempre de pouquinho, tá? Para deixar ele um pouco mais macio. Se vocês acharem que tá bom, aí vocês deixam. Tá? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Quando cozinha muito, a gente perde o valor nutritivo daquele legume? A Júlia pode responder isso melhor do que eu. Toda vez que a gente pega um alimento in natura, ou uma cenoura, não é toda vez que a gente pega, vamos dar nome, toda vez que a gente pega uma cenoura e passa essa cenoura por qualquer processo, a gente vai ter perda nutricional sim, Regina. E o que eu quero dizer com qualquer processo? Cortar, descascar a cenoura é um processo. Cozinhar ele é um outro processo. Então, congelar é outro processo. Então, sim, existem perdas nutricionais dentro de cada processo. E o interessante dos legumes é a gente tentar deixar eles mais al dente. Por quê? Porque se a gente diminuir aquilo que a gente chama de tempo e temperatura, né, que é o tempo de cozimento com aquela alta temperatura, se a gente diminuir isso, a gente mantém aí as características do alimento, tanto nutricionais como características mesmo, a cor verde do chuchu, a cor laranja da cenoura. Então, quanto menos processos ou menor o tempo do processo passar o alimento, menores são as perdas nutricionais, sim. Sabe que eu descobri que eu já amo cenoura crua. Corta ela de palitinho e fica na geladeira, serve de lanche. É bom porque até ajuda a limpar os dentes também. E assim, a gente está com fome, come lá umas tirinhas de cenoura, umas rodelinhas de cenoura, sem cozinhar nada. E agora eu descobri que a abobrinha crua também, se rala ela e mistura no arroz com feijão, ela fica crocante. Crua, totalmente crua. É muito gostosa a abobrinha crua. Então, aqui em casa, a gente, quando eu falei de planejar, a gente tira um tempo e aí pega a cenoura, corta, rala, já deixa num potinho, para que, foi isso que eu falei, né? Chega à noite, trabalhou o dia inteiro, está cansado, você já tem tudo ali. Então, a gente já deixa a cenoura cortadinha, deixa um pé de alface inteiro, lava ele, pega aí 10 minutinhos, lava ele todo, põe na geladeira, porque aí vai ser simples. Aí a gente pode fazer um pão, chegou a noite, quer comer o pãozinho francês? Põe lá com a fatia de alface, com ovo, então é perfeito. Ó, acrescentei a cebola agora, tá? Vou colocar mais uma pitada de sal. Eu vou colocando sal aos poucos, sempre que eu adiciono um novo legume na receita. Eu não coloco o sal todo de uma vez e nem coloco muito sal. Depois, no final, eu vou provar e, se precisar, eu corrijo o sal. Porque se eu colocar demais agora, eu não tenho como tirar depois. Agora a gente vai suar essa cebola. A hora que ela ficar transparente, a gente vai entrar com o tomate. O tomate vai ser a última coisa que a gente vai entrar. A ideia não é deixar o tomate desmanchar, é só aquecer o tomate. Isso ajuda também a potencializar um pouquinho o sabor dele. Eu já tirei o meu macarrão aqui, porque ele já estava cozido. Então, já tirei o macarrão. Regina, já que falamos aí no tomate, eu me lembrei. Como eu disse, olha aí como temos exceções à regra.
o tomate é um dos que, se a gente aquecer, o organismo da gente vai absorver melhor o licopeno, que é esse nutriente que eu falei que é tão bom, aí ajuda a gente aí no combate ao envelhecimento. Então, o tomate é uma exceção, e o brócolis também, gente, por incrível que pareça, se a gente cozinhar o brócolis um pouquinho, cortar e congelar, após o descongelamento do brócolis, ele também, o nosso organismo consegue absorver melhor os nutrientes do brócolis. Então, sempre tem uma exceção à regra aí, né? E o tomate está aí para mostrar para a gente que ele é um deles. Acrescentei o tomate, mais uma pitadinha de sal, isso ajuda o tomate a liberar a água dele também, soltar a água dele. Agora a gente vai cozinhar isso aqui muito rapidamente. O William me convida para eu ir aí comer esse macarrão com você. Tá convidada. Estou aqui com vontade. A Alexandra tinha mostrado e fechou. Oi, Eleusa, fala. Ela bugou, nós estávamos esperando o celular que nós saiu do ar um pouquinho, mas voltou. Você tem alguma dúvida? Não, tá tudo ó. Tá dando certo aí, Eleusa? É porque o celular deu... Tá em ó, tá certo. Acabei de colocar o tomate. Muito bem. Agora olha aqui o que eu tenho, ó. Cenoura crua no potinho, já prontinha para o meu lanche da noite. Regina, O William tá bonito. Hã? Você falou da abobrinha. A abobrinha, assim como o pepino, se você salgar ela e deixar uns 20 minutos, ela vai soltar muita água dela. Depois você lava ela, bem lavado, põe num pano, espreme bem. Ela vai ficar super crocante, super saborosa e não vai ficar pesada. O pepino também é a mesma coisa. As pessoas que comem pepino e sentem aquele peso, a Júlia pode falar disso também melhor do que eu. Fazendo isso, tira aquele excesso de água e tira aquele peso do alimento. Eu vou entrar com o macarrão já, porque a ideia era só aquecer um pouco o tomate, tá? Então, ó. Entrei com o macarrão e agora a gente só vai misturar tudo aqui, ó. Quem tiver cheiro verde, salsinha, cebolinha ou coentro, quem tiver orégano ou tiver outras ervas, um manjericão, uma sálvia, um tomilho, fica muito bom também colocar aqui agora. Tá? E uma pimentinha de gosto. Pimenta também fica muito bom. Quem tiver pimenta do reino e gostar de pimenta do reino, eu vou até colocar aqui um pouquinho para mim, porque eu gosto. Eu não consigo segurar o celular e ao mesmo tempo fazer outra coisa. Ó, aqui tá pronto, tá? O legume tá no ponto que eu gosto, que ele é mais firme, mais al dente. Eu acabei provando e não falei para vocês. Então aqui tá pronto. Faltou uma erva que eu não tenho aqui para colocar, salsinha. Nossa, tem, tá, gente? Coentro. Você está oferecendo mudas. Né? Eu estou pensando que um brócolis aí deve ficar uma delícia também, né? Também. Agora é só a gente montar o prato. A gente tem um prato nutritivo aqui. Rápido de fazer, vocês viram que é muito rápido. Colorido, saudável, não sei se está dando para ver bem aí. Eu não sou um bom cameraman. Tá? E agora eu vou provar o prato para dizer para vocês como ficou. Você vai entrar debaixo da mesa, igual a Ana Maria Braga, é?
Não é por nada, não. Ficou bom, viu? Eu vou colocar uma pimenta aqui. E o ovo cozido? Desculpa. Faltou o ovo. Tá aqui. Vamos partir o ovo. Agora ficou completo, Júlia? Tem carboidrato, tem proteína e tem vitamina? Isso, aí ele Obrigado, tem aí o Regina. carboidrato, que é o nosso macarrão, ele tem a proteína, que é o ovo, ele tem gordura, porque a gente também precisa comer gordura. Quando a gente fala em gordura, a gente se assusta, mas uma dieta balanceada, ela conta com a ingestão de gordura também. E todos a oferta de nutrientes, de vitaminas e minerais que esses ingredientes têm aí, que a gente já falou ali na apresentação. Então, ele é um prato completo nutricionalmente falando, ele é um prato acessível, ele é um prato... vamos combinar que o macarrão é unânime, né? Eu estou para conhecer quem não come um macarrãozinho. E é isso, é um prato completo, gente. E que pode ter variações. A gente pode pegar esse macarrão, como a Regina disse, botar um brócolis, uma abobrinha. O dia que não tem ovo, coloca uma sardinha. O dia que não tem a sardinha, come sem a proteína, que é um... Então, assim, ele é super versátil. O que não dá é para trocar ele pelo macarrão instantâneo lá de pacotinho. Isso não dá mesmo. O do miojo que todo mundo gosta, né? Gosta principalmente daquele temperinho que vem nele, né? Isso mesmo, exatamente. Olha, Regina, vou contar para vocês aqui que de vez em quando eu dou uma enganada assim no meu filho pequeno, porque obviamente ele também gosta de miojo, né? Ele é criança e ele gosta desse macarrão aí. E aí o que eu fiz? Eu compro sempre um macarrãozinho parecido com miojo, né? E aí eu boto um tempero de ervas secas, né? Um pouquinho de sal, um pouquinho de azeitinho, de óleo, e falo para ele que é o tempero do miojo. Não, meu filho, é o temperinho do miojo. Aí ele acredita, e ele, nossa, mãe, é mesmo, né? É gostosinho mesmo. Agora ele já entendeu que não é, ele já pegou meu truque, mas ele fala, é bem parecido com o do miojo, é gostoso. Então, assim, o que não dá é para comer ele não dá. Obrigada pela dica, eu estou muito feliz. Gente, eu queria ver a comida da Ileusa, da Alessandra. Sebastiana está fazendo também? Maria das Neves está fazendo? Foto. Mostra aí pra já gente. Já fiz, o meu ficou bom. Então o mostra. O verde de cima só tá ouro. Mostra aí, Sebastiana. Rosa. Opa, a mesa está posta. Olha lá que lindeza. Gente, que tá lindo. Colorido. Juscelia, cadê o seu? Nossa, olha o da Sebastiana. Ficou ouro. Ô, Sebastiana, mostra mais. Podia todo mundo abrir para a gente fazer uma... a Rosa quer falar. A Rosa não. Fala aí. Todo mundo quer falar. Fala, Maria das Neves. O meu, Regina, eu deixei para fazer quarta-feira, porque eu já tinha muita coisa pronta para hoje. Aí que fazer. Mas você aprendeu, né? Com certeza, estou aqui atenta. E pode fazer as variações, né? Porque o importante é usar o que tem também, né, Júlia? O que é mais fácil? Claro, lembrando o que eu falei, Regina, que uma alimentação saudável, ela não significa só o que a gente come, a gente tem que respeitar a nossa condição econômica e social, os nossos aspectos culturais, a gente tem que comer o que gosta e o que tem, né? A gente consegue fazer várias coisas. Eu digo que, às vezes, um pouquinho de criatividade faz com que a gente transforme, olha aí, pratos. Ficou incrível, qualquer prato digno de restaurante, de chefe mesmo, então, mais adequado à nossa realidade. Ninguém aqui sugeriu um prato ruim, um prato feio, um prato que não seja nutritivo, não, ao contrário, com todas as qualidades
mas adequado à nossa realidade, sempre pensando nisso. Isso tem que ser sempre, né? Não dá para a gente podia fazer aqui um macarrão de massa de arroz, de bifinho, com salmão, mas não é a nossa realidade, não é a minha realidade, não é a sua, então não dá, né? A gente tem que se adequar mesmo. Então, foi o Vilmar que comprou esses ingredientes, o William e o Vilmar. Ficou caro o William e Vilmar? Regina, quem viu a questão dos preços foi mais o William, mas ficou barato, tá? A gente fez uma pesquisa primeiro. Eu acho a cenoura estava num preço bastante bom. Uhum. O chuchu também, a cebola. Tomate estava num preço bom. Agora, isso pode variar, Regina, de acordo com os vegetais da época, da estação que estão mais baratos. Como você falou, colocar brócolis fica bom? Fica bom. Couve-flor fica bom? Fica também. Berinjela também fica bom. Abobrinha fica bom. Fazer com abóbora também fica bom. Né? Então, dá para fazer uma variação de acordo com o vegetal que está mais barato na feira. A beterraba fica uma delícia, mas ela mancha o preparo. Então, para fazer com beterraba, eu aconselho, cozinha a beterraba, corta, deixa ela esfriar, e acrescenta a beterraba só no final, depois do macarrão pronto, aí acrescenta a beterraba, porque assim ela não vai tingir tudo. Porque se deixar a beterraba lá, meia hora depois está tudo da cor da beterraba. A não ser que goste de beterraba, tudo bem, né? A não ser que goste de beterraba. Macarrão cor-de-rosa, né? E lembrando também que quando a gente compra alimentos da safra, que a gente fala, né, alimentos da época, normalmente eles estão mais baratos, porque eles estão sendo ofertados em grande quantidade, então normalmente estão mais baratos. E lembrando que um alimento que ele está ali na safra, ou seja, que ele teve o tempo de ser plantado, crescer e amadurecer para colher e chegar na gente, ele vai manter mais as propriedades nutricionais dele, né? Então não vai ter tanta perda de nutrientes quanto quando a gente quer comprar, sei lá, uma fruta típica, sei lá, que só tem no fim do ano, no Natal, a gente quer comprar no meio do ano, ela vai estar mais cara, ela vai estar com aspecto mais feio, inclusive, e o nutriente mesmo não vai estar preservado. Muito bom. Maria das Neves, mostra aí seu prato. Você está com a câmera aberta. Vou mostrar aqui minha sobrinha que já está comendo. Não dá para ficar olhando, né? Bom apetite, sobrinha. Sim, eu queria só fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber, porque as meninas gostam muito de comer com ketchup. Tem alguma coisa? Não faz muito bem? Molho de tomate, claro que faz. Molho de tomate, quer dizer. Então, olha só. Se a gente tivesse colocado esse tomate junto lá no começo da preparação, ele ia ter soltado um caldinho e ia fazer um molhinho. Ele ia ficar com aquele molhinho mais natural. O molho de tomate é legal. Eu sempre recomendo o extrato de tomate, tá? Que ele é mais saudável do que aqueles molhos prontos. Mas na falta de alternativa, é melhor a gente dar uma olhadinha lá na lista de ingredientes, sempre ver aquele que tem menos ingrediente possível. É bom lembrar que existem marcas baratas no mercado, com poucos ingredientes, tá? Mas se a gente puder fazer o molho em casa, o molho de tomate, a gente faz em casa rapidinho, bota um tomate com um alho, com uma cebola para assar no tabuleiro, no forno. Depois que ele assou, bota ele para bater no liquidificador, botou dentro de um vidro de azeitona, qualquer vidro que você tem, ele dura 3 meses congelado. Então, é isso que eu estou falando, é a falsa comodidade. Se a gente tirar 1 horinha do dia para fazer essa preparação, a gente vai ter molho de tomate para usar. Mas se a filha gosta muito do ketchup,
Vamos falar para ela usar em pouca quantidade e só de vez em quando, tá? Porque o ketchup é rico em açúcar e muito sal, tá bom? Olha, Alexandra, ficou lindo o seu. Gente, eu queria tirar guardar uma foto. Vamos abrir um pouquinho, todo mundo? Para eu poder tirar uma foto? Quem quer abrir? Juscelia, você ainda quer falar? Cadê o seu, Sebastiana? Tá tudo bem, aqui tá tudo bem. Cadê seu prato bonito que você viu aí? Já comeu tudo? Tem a seguinte classificação. Cadê? Essa comida gostosa. Olha, o da Alexandra tá lindo. Ô, Maria das Neves, ainda tem um pouquinho de comida aí? Sebastiana, você vai mostrar? Ele está passeando pela casa. Pronto, eu vou tirar então. Pronto. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu. Fala. Pois é, da parte dessa palestra aí, mais o que ficou melhor, assim, eu achei bom a parte dos refrigerantes, dos sucos, dos todinhos, que foi bem explicadozinho. Porque eu não tomo mais refrigerante, mas meus meninos gostam. E tem uma vizinha minha também que adora refrigerante. E eu sempre falo para ela, vamos beber água, que é mais saudável. Gostei muito. E dessa receita, eu queria estar pertinho dessa receita para comer um pouquinho. Obrigada, viu? A receita, gente, foi na tarefa de hoje. Se vocês lerem, vejam direitinho que a receita está na tarefa, tá bom? Quem quiser, quem perdeu, o Vilmar vai colocar a gravação e vocês podem também ver a receita conforme o William mandou. Tudo bem? Quem que quer agradecer a Júlia e o William, em nome da ASFA? Quem que quer falar bonito aí, agradecendo? Bom, falar bonito, eu não sei muito, né? Mas eu agradeço no meu nome, no nome da minha irmã aqui, que nós estávamos juntos, porque é muita coisa que eu gostava de comer mesmo, que eu vou ter que deixar, né? Como biscoito de sal, nossa, é minha janta, e eu como um pacotinho todo. E muitas outras coisas. Então, eu agradeço muito por essa aula de hoje. Para mim, foi uma aula. Eu vou procurar fazer meu alimento melhor a partir de hoje. Eu gostei muito. Muito obrigada. Obrigada, Maria querida. Mais alguém quer falar? A Juscelia vai falar. Todos aqui de casa. Muito obrigado. O Pedro. Oh, que bonitinho. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, agradeço a ASFA, agradeço a todos vocês. Me desculpo mais uma vez pela confusão, mas negócio de internet, de computador é isso. A gente está aí há um tempo, mas parece que não está habituado ainda muito com isso. E eu me coloco à disposição. Mais uma vez, eu estou lá na ASFA todos os sábados, fazendo atendimento nutricional. Então, é só me mandar uma mensagem para a gente fazer a marcação do horário. E é isso aí, Rosa. Mas não precisa parar de comer, não. É só não comer tantas vezes, tá? Que já melhora. Lembra que é um passo de cada vez? E é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a todos também pela participação, pela paciência com a minha falta de jeito com essas coisas eletrônicas também. Foi um prazer para mim participar. Nós que agradecemos vocês, muito. Gente, mais alguém quer falar? Alexandra? Sebastiana?
Muito obrigada, tá muito gostoso. E obrigada pelas dicas da nutricionista, é muito bom também, né? Obrigada. Se ninguém mais quiser falar, o Vilmar pode encerrar. A nossa eterna gratidão aos três, ao Vilmar que comprou com o William, ao William que ensinou a fazer. Se vocês gostaram da ideia, a gente pode fazer outros, né? Até a Júlia e o William já tem até uma outra coisa gostosa, aí vocês fazem a propaganda para vir mais pessoas, para as pessoas se prepararem antes. Já vimos que deu certo, né? A gente não sabia se ia dar certo, e deu, o William mostrou muito bem como fazer. Vocês podem fazer outras perguntas e a Júlia explicar para todo mundo. Qual é a ideia que vocês têm de um prato com feijão? Regina, nós não conversamos ainda sobre nenhum prato. Não sei se a Júlia tem alguma sugestão para fazer, mas feijão tem uma... Na verdade, eu tenho uma receita surpreendente de feijão, que é um brownie de feijão, e ninguém acredita que é de feijão, que é feijão com farinha de trigo, mas a gente conversa, Regina, sobre isso. A gente pode fazer o brownie de feijão, a gente pode fazer o bolinho, que é tipo o bolinho. Tá separado a farinha de trigo e o feijão para vocês. Regina. Eu ainda fiquei pensando na minha cabeça como é que era farinha de trigo e feijão, apesar que eu nem posso Olha, pois comer, eu vou né? falar. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. É porque essa receita do brownie de feijão, ela é tão inusitada, inacreditável, que eu sempre gosto de apresentar ela, porque o feijão não é da nossa cultura, mas o feijão ele é muito usado em doce. Existe doce de feijão, os japoneses comem doces de feijão, e a gente uma vez fez na faculdade o tal brownie de feijão, e fez a experimentação lá para todo mundo, e ninguém falava que tinha feijão naquela receita. E ele ficou um brownie altamente nutritivo. Doce de né? feijão, nunca me falar. Eu também não. Nós temos várias ideias aí. Mas eu quero comer esse brownie. Hein, Regina? Fala, bem. E dá até para colocar na sua atividade, né? E colocar onde? A receita na sua atividade. Ah, pode. Mas a gente tem que ver direitinho como é que é, né? Inclusive, tem feijão e tem farinha na assa. A Marina acabou de confirmar aqui, ó. Já está guardado. Então, eu preciso de ver quem é que realmente quer participar e ver a disponibilidade, né, da Júlia e do William ensinar para a gente. Então, já tem os ingredientes, já tem quem quer ensinar, agora tem que saber quem que quer aprender. A gente vai combinando aí, né? Agora, tem que só avisar que a Marina já guardou os ingredientes. Vamos ver, então. Gente, eu estou feliz, agradecida a Deus, agradecida a todos vocês. E eu passo, então, agora a palavra, se ninguém mais quer falar, o Vilmar pode encerrar para nós, por favor. Ok. Desculpa. Meus agradecimentos à Júlia, ao William, a todos que participaram desse processo, o povo que a gente que foi comprar, o que separou, o que cortou, né? Teve toda uma equipe que trabalhou e colocou a mão na massa. O pessoal que estava na linha de frente, meus agradecimentos, né? E que possamos fazer novas experiências. São experiências boas que educam a comunidade, né? Traz alternativas baratas e saudáveis para todos nós. E vamos agradecer a Deus por isso, né? Pela oportunidade que nos é concedida de servir, de sermos esses instrumentos da construção de um mundo melhor. Eu posso fazer a prece? Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, ao nosso mestre e amigo, e vamos agradecer mais uma vez por mais esse trabalho que nós da ASFA fazemos, agradecer pela nossa família, agradecer principalmente pela oportunidade de servir, de estarmos aqui, sendo instrumento da providência divina, para que possamos construir um mundo mais fraterno, um mundo melhor. Vamos pedir a Jesus,
aos benfeitores espirituais, que possam continuar conosco, nos instruindo, colocando em nossos corações a paz, nos ajudando a fazer as nossas escolhas. E vamos pedir, tem um microfone aberto aí, por favor. Vamos pedir mais uma vez pela família da Nenezinha que desencarnou, do Caleb, né? Que Jesus possa confortar, os espíritos amigos possam estar presentes na casa deles, levando muita paz, harmonizando os corações, para que eles possam superar esse momento difícil que estão vivendo. E rogamos mais uma vez a Jesus, pedindo para ele, mestre amigo, que a tua paz, que a tua serenidade, que a tua doçura permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito agradecido a todos e paz e bem. Paz e bem, Vilmar. Tchau, gente. Parabéns. Foi Obrigado, ótimo. Júlia. Até mais. Obrigada. Até mais. Paz e bem, até mais. Até mais, Lucimar. Sebastiana. Tchau, tchau, viu, gente? Muito obrigada pela oportunidade aí. Um Alô, bom Júlia. final de domingo para vocês. Obrigado. Foi bom, hein? Sebastiana. Já comeu tudo, né, Sebastiana?